Amém? Só o teclado. Era um domingo. Jesus tinha ressuscitado. Apareceu aos discípulos e falou: a paz esteja contigo. Eles responderam: amém. Que a paz esteja conosco nessa noite. Tome a mão do irmão do seu lado aí. Aperte bem forte. Aperte bem forte. Olhe bem no olho dele. Olhe para o rosto dele. Olhe bem aí na cara dele aí. Fala: meu irmão, estamos em combate. Para ensaio foi bom. Meu irmão, estamos em combate. Estamos em combate. Jericó vai cair. Jericó vai cair. Jericó vai cair. Balança a mão dele agora aí, chacoalha ele. Fala: Jericó vai cair. Jericó vai cair. Amém. Dá um abraço nessa pessoa e um beijo no rosto dele. Amém. Pode tomar o seu assento. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Também estou feliz por estar aqui essa noite. Seja bem-vindo nessa noite. Saiba que Deus tem algo na tua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um projeto e um propósito na tua vida. Eu sei que você talvez se pergunte: qual que é o projeto de Deus para a minha vida? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, fala assim: que a vontade de Deus para a minha e para a tua vida, ela é boa, ela é agradável e ela também é perfeita. Nessa noite, meu irmão, que você entenda de uma coisa: nesse cerco de Jericó, Jesus de Nazaré, Ele te trouxe aqui. Ele te convidou a estar nessa noite, a você participar, como eu, a ser um participante da graça de Deus. E falo mais para você na autoridade de homem de Deus: Deus tem algo conosco essa noite, coisa que seu olho não viu, que a sua mente nunca imaginou e que teu ouvido nunca ouviu. É que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nessa noite, meu irmão, presta bem atenção, segura bem neste banco, porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre nossas vidas. Nessa noite há uma unção sobre este lugar, sobre essa capela. Tem uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. A presença dele é mais forte, é mais real do que eu nessa frente. Nessa noite, meu irmão, Satanás, se prepare, porque a igreja do Senhor, ela vem marchando contra ele, para a glória de Deus. Oh, Jesus, toma nossas vidas e as nossas almas. Fica de pé, jovem, você mesmo, irmão. Você, varão, fica de pé. Em nome do Senhor, não sei o seu nome, mas quando você entrou, Deus falou comigo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te usar nessa geração. Deus vai colocar palavras na tua boca. Eu quero te entregar em nome do Senhor. Deus vai dar para você uma unção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Chegai-vos ao Senhor, que Ele vai utilizar em você. Eu quero proclamar. Deus vai te dar mensagem, vai te usar, vai levar você onde você nunca imaginou ou pensou, porque os planos de Deus são maiores do que o teu, e os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os teus. Que nessa noite receba no teu coração a palavra de vitória sobre a tua vida. Eis que é liberado uma palavra profética sobre você. Levanta a tua cabeça, porque Deus conta contigo a marcar uma geração, a abalar essa geração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eis que o Senhor tem te chamado, como chamou a Samuel. Recebe sobre a tua vida a promessa de Deus sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, há um chamado em nossas vidas, minhas irmãs. Eu quero proclamar e profetizar que Deus trouxe vocês aqui pelo poder do Espírito Santo. Há uma chamada sobre vocês, há o Espírito que se move sobre a vida de vocês, em nome do Senhor. É proposital, não foi ocasional, mas é proposital, pela vontade de Deus, estar aqui nesta noite, porque Deus tem mais para a vida de vocês, em nome do Senhor. Essa noite, meu irmão, nós vamos proclamar
proclamar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós vamos proclamar e profetizar para essa cidade de São José dos Campos ouvir que ainda tem profeta neste lugar. Nós vamos proclamar que ainda tem profetas de Deus nessa cidade, que pregam, que andam, que ficam com o Senhor, que se abraçam com a igreja de Cristo e proclamam a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa noite, não se assuste comigo, com o meu jeito. Se agarre na pessoa do teu lado, se tiver com medo, mas nós vamos subir rumo ao céu. Amém? Amém. Quem crê? Aplaude a Jesus então. Aplaude, aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude, aplaude. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é tudo para Ele. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude ao Pai, aplaude ao Filho e aplaude ao Espírito Santo. Aplaude a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Toda a honra e toda a glória, a majestade, o louvor, o domínio, toda a honra seja dada a Ti, ó Rei da glória. Receba, Senhor, as nossas vidas em Teu altar. Nesse cerco de Jericó, nós entregamos nossas almas e as nossas vidas pelo Teu poder. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, levanta para mim ver aí. Levanta mais alto. Amém. Homem de Deus tem que andar com a Bíblia. Hoje nós vamos decorrer nosso tema, que é palavras que destroem cativeiro. O segundo dia do nosso segundo encontro do nosso cerco de Jericó. Tome a sua palavra comigo, quem trouxe. Josué, no capítulo 5, no versículo 13 e seguintes. Sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 5, versículo 13 e seguintes. Amém ou socorro? Amém? Página 257 da Bíblia Ave Maria. Oh Jesus, Tu és bom. Quando você acha, eu me apresento. Meu nome é Alderi. É com muita alegria no meu coração que eu estou aqui nessa noite, com muita felicidade de partilhar com você, porque um dia o Senhor me chamou novamente para a obra. Um breve testemunho: fazia aí um curso em Jacareí, às 11h30 da noite, vinha com um carro na Dutra. De repente encontra um Fusca parado. E o rapaz falou: meu irmão, eu parei o carro. Ele falou: você tem como me arranjar gasolina? Eu falei: eu não tenho. Eu fui embora, mas eu falei: tenho que voltar. Eu voltei naquele dia, comprei a gasolina para ele e voltei. Eu falei: meu irmão, você está de roupa social? Você é o quê? Ele falou: eu sou da igreja, eu participo da igreja aí. Eu estou vindo lá de Pinda, fui pregar no encontro, acabou a gasolina. Meu Fusca que parou, não tem como voltar. Eu peguei, comprei a gasolina, dei para ele e falei: meu irmão, tá aqui a gasolina, Deus te abençoe. Ele falou para mim assim: ó irmão, eu tenho uma coisa para te dar. Eu falei: irmão, não precisa de dinheiro não, Deus abençoe, tá tudo certo. Ele falou: não, irmão, ajoelha aqui que eu vou orar por você. No canteiro da Dutra, me lembro até hoje, um senhor bem moreno, escuro, lá, a minha cor assim mais ou menos, lá do Campos Alemães, lá do Dom Pedro, aquelas partes de lá. Eu ajoelhei no canteiro da Dutra, meio com medo, fechei os meus olhos. Ele colocou a mão sobre minha cabeça e começou a entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a minha vida, estava longe do Senhor, estava abandonado. Acho que ninguém sabe desse testemunho, não falei para ninguém. Naquele dia ele olhou sobre a minha cabeça e colocou a mão sobre a minha vida. Ele falou: meu irmão, em nome de Jesus, Deus ainda tem projeto com a tua vida, Deus ainda vai te usar. Estava eu longe da casa do Senhor, mas naquele dia em diante, o Senhor adentrou na minha vida, voltei para a casa de Deus, comecei a andar com Deus e o Senhor tem me sustentado até hoje. Em nome do Senhor, eu quero proclamar sobre a tua vida. Quando eu entrei neste lugar, quando eu orava ali, Deus colocava que pessoas querem abandonar o Senhor, que tinha pessoas com desejo, que pensaram esta semana ainda de deixar o Senhor, mas eu quero te falar que em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, você adentrou neste lugar, e o Senhor Jesus Cristo fala que conta com você. Você que tentou
abandonar ou deixar a Ele. Eu quero falar para você que nessa noite há uma confirmação marcando a tua alma, que você é dele, pertence dele, é um bem particular com Ele. A palavra de Deus fala assim em Malaquias capítulo 3 versículo 17, que você é dele e sobre a palma da mão dele está gravado o teu nome. Que nesta noite, de uma vez por todas, nesse cerco de Jericó, você entenda que Jesus Cristo de Nazaré, Ele te chamou aqui, Ele te convidou a estar aqui, e nesta noite nós vamos ao encontro do bom e amado Mestre. Amém? Amém? Acharam a palavra? Fala assim: visão de Josué. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada nas mãos. Josué foi contra ele. É dos nossos, disse ele, ou um dos inimigos? Ele respondeu: não venho como chefe, não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostou-se com o rosto por terra e disse: que ordenas, meu senhor, a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado dos teus pés, porque o lugar que tu encontra é um lugar santo. Assim fez Josué. Capítulo 1. Jericó, cidade murada, tinha fechada diante dos israelitas. Ninguém saía dela, nem podia entrar. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Te aplaudimos, Senhor, que é santo, verdadeiro, fiel, eficaz e fala conosco. Nós te aplaudimos, ó Deus de Israel. Nós te aplaudimos pela tua palavra. A palavra, Senhor, que destrói os cativeiros, Senhor. Aplaudimos a ti, ó Rei da Glória. Na noite de hoje, meu amado, que você possa bem entender nesse segundo tema, a palavra que destrói cativeiro. Quando olhamos para a vida de um homem chamado Josué, começamos a entender quem foi este homem. Se nós, eu e você, tivéssemos a linguagem da lua ou a linguagem solar e perguntássemos para o sol: olha aqui, sol, você sabe quem é Josué? O sol certamente ele falaria: eu sei quem é Josué. Se você perguntasse para a lua: lua, você conhece a Josué? A lua responderia: também eu sei quem é Josué. Eles conheciam a Josué. Se nós tivermos a graça de perguntar para a muralha de Jericó: olha aqui, muralha, você sabe quem é Josué? A muralha saberia quem era Josué. Por quê? Porque Josué, no capítulo 10 da palavra de Deus, ele foi o único homem a falar para o sol que o sol pare sobre Gabaon e a lua pare sobre Ajalon. Na palavra de Deus não houve um homem como Josué. A palavra nos revela que foi o único que olhou para o sol. Se você pega a distância da terra até o sol, tem mais de 1.500.000 quilômetros da terra até o lado do sol. E Josué olhou para o sol, fixou o olho no sol e falou: enquanto eu não ganhar essa batalha, o sol não vai se mover. Enquanto eu não sair daqui vitorioso, o sol não vai se mover e a lua vai parar. Nessa noite, já quero começar nessa noite em uma palavra profética para você. Em nome do Senhor, o céu está parado, as estrelas estão paradas, os anjos estão parados, porque nesta noite Deus vai descer neste lugar, vai abrir nossas vidas e vai nos abençoar. Nessa noite, meu irmão, é uma noite profética, é uma noite dedicada e totalmente dada ao Espírito de Deus. Nessa noite, meu irmão, Deus tem algo com você. Nessa noite, Deus te convocou e te chamou a ser eleito da graça de Deus, a ser chamado de Deus. Mas quem era Josué? Josué, ele era o quem? Ele era famoso porque ele fundou o exército de Israel. Sim, ele era famoso porque fundou o exército de Israel. Ele era famoso porque sucedeu a Moisés. Sim, ele era famoso porque sucedeu a Moisés. Mas Josué não era somente isso. Nós pegamos a história de Josué, vamos entender lá atrás quem foi esse rapaz, quem foi este homem, quem foi este homem eleito por Deus a fazer a vontade do Senhor. Quando pegamos a palavra Josué, começamos a entender que significa Jesus, ou seja, Jesus de Nazaré. Ele é transfiguração de Josué, ou seja, Josué, ele é uma pessoa amada como Cristo, ele andava como Cristo, ele vivia como Cristo. A transfiguração do Cristo estava sobre Josué. Quem era este homem? Este homem era um homem diferente, era um guerreiro,
levantado por Deus, foi um homem utilizado por Deus a fazer a vontade santa do Senhor, a fazer aquilo que Deus propunha para ele. Josué, se nós pegamos o pai de Josué, ele se chamava Num, e ele serviu a escravidão no Egito. Quando Num estava no Egito, ele era líder de um povo de Israel, e ele falava para todas as mulheres e para cada homem: olha aqui, não engravide das suas mulheres, vocês não tenham filhos, porque eu não quero que nossos filhos eles sejam escravos, porque ele já era escravizado. Ele não queria que a geração dele, ele já amassava tijolo, ele já fazia pirâmide, ele já estava ali encurvado em meio a uma prisão, mas o coração dele não era aprisionado. Nesta noite, você pode estar numa prisão, você pode estar num cativeiro, mas o teu coração não está aprisionado, a tua alma não é cativa, em nome do Senhor. Você pode estar, mas o ser não é. Você pode estar num cativeiro, mas a sua alma adora ao Deus de Israel. Num, o pai de Josué, ele estava cativo. Repete comigo: estava cativo. Ele estava cativo, mas o coração dele adorava o Deus de Israel. Ele nunca se dobrou a Deus de Tutancamon, mas ele sempre adorava o Deus de Israel. Ele sempre tinha um coração voltado para o Deus de Israel, porque ele já conhecia a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele conhecia o contexto daquela vida, ele já sabia que Deus podia o livrar. Ele era um homem que adorava em espírito e em verdade. João, no capítulo 4, ele vai falar que Deus tem procurado aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Levanta a tua mão comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero proclamar que os verdadeiros adoradores, Mariana, não estão aqui no palco, não estão num teclado. Os verdadeiros adoradores, eles estão com um caco de terra na mão, falando: eu sei que o meu Redentor está de pé, e por minha causa ele vai se levantar. Os verdadeiros adoradores estão na minha frente, sentados em um banco, esperando a volta do Eterno. Os verdadeiros adoradores estão a esperar a manifestação da graça. Os verdadeiros adoradores estão na minha frente. Eu tenho certeza daquilo que eu tenho pregado, tenho falado com Deus, que essa geração vai impactar o mundo. Essa é a geração que vai mudar a nossa realidade. Essa é a geração que vai se levantar para fazer a obra de Deus. Quando nós pegamos toda a história de Josué, ele foi um homem levantado a fazer a diferença no meio de um povo. Ele foi levantado a ser diferente. Todo homem de Deus, Paulo, ele não é normal, mas ele é diferente. Todo homem de Deus, ele é separado, consagrado. Aquele que é consagrado, ele é separado. Eu e você nesta noite, você tem uma chamada na tua vida, você tem um projeto na tua vida. Jesus Cristo de Nazaré, ele te escolheu. Havia um garoto na Bíblia chamado Jeremias, que a 17 anos de idade, ele estava na casa dele sentado. Então o pai dele chega na porta com as vestes sacerdotais, que o pai dele era do interior de uma cidade de Anatote. Então o pai dele chega com as vestes na mão e fala: filho, vem cá meu filho. Jeremias se levanta, ele vai na direção do pai dele, ele pega ali as vestes do pai dele. O pai dele dá as vestes para ele e fala: filho, leve a sua roupa, esta roupa para sua mãe. Jeremias, aos 17 anos, ele pega aquela roupa nas mãos, ele começa a andar em direção a mãe dele para entregar aquelas roupas. Mas naquele contexto entre o pai e a mãe dele, no começo ele sabia, no fim ele sabia, mas o meio é mistério. No meio acontece algo entre aquele caminho. Aos 17 anos Jeremias é tomado em uma forma súbita. Automaticamente aquele garoto cai no chão, ele é arrebatado em espírito e em verdade. Deus o leva ele para o céu, fala: Jeremias, antes no seio da tua mãe que fosse te formado, eu já tinha te chamado e te elegido a ser profeta de uma geração. Eu contei os teus ossos, Jeremias, você é meu. Nessa noite, olha no olho do seu irmão aí, olha para ele, fala: meu irmão, Deus te elegeu profeta das nações. Deus te escolheu a ser profeta, a ser eleito. Dá a mão para ele de novo aí, aperta. Fala para ele: estamos em combate. Estamos em combate.
Estamos em combate. Amém. Começamos a olhar a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia. Aos 12 anos de idade, Josué, ele já amassava tijolos ali, no meio da escravidão. Josué com 12 anos de idade, ele já trabalhava, porque ele já via na casa da escravidão. Ele já amassava tijolo, ele já fazia pirâmide, ele já trabalhava para aquele povo que aprisionava o povo de Israel. Como eu falei para vocês, ele estava no meio do cativeiro, mas o coração dele não era cativo, o coração dele não estava preso, o coração dele ainda adorava o Deus de Israel, o coração dele ainda buscava o Senhor Jesus Cristo, e ainda buscava o coração do Pai. Ele já buscava aquilo que vinha do alto céu. Então Josué com 12 anos de idade, os historiadores vão falar assim, e vão nos revelar que Josué, certa vez, o pai dele está sendo apanhado ali, batendo, está tomando uma surra de um soldado. Eles começam a bater no pai dele, começam a bater, de repente Josué, com um sentimento de filho, com o coração na mão, ele se coloca na frente do pai dele, ele começa ali, aqueles homens pegam a Josué e começam a bater naquele garoto de 12 anos de idade, porque o pai dele estava apanhando. Ele com o coração na mão, ele se coloca, os soldados pegam ele, arrancam a camisa dele, a roupa que ele tem, e começam a bater, e aquele garoto fica com as costas todas marcadas. Com 12 anos de idade, passa-se 28 anos, ele está com 40 anos. Chega um homem na casa dele, chamado Moisés, e fala: Josué, ou Oséias, quem é você? Ele fala: meu nome é Oséias, por enquanto. O meu nome é Oséias, por enquanto. Moisés olha bem para a cara dele e fala: por enquanto, por quê? Porque ele já conhecia a história do povo de Israel. Ele sabia que era uma oportunidade que Deus tinha dado para ele caminhar com Deus, que era uma chance que Deus deu para ele fazer a vontade de Deus. E ele falou: meu nome é Oséias por enquanto. E Moisés começa a pensar: Oséias por enquanto, por quê? Porque Deus tinha mudado o nome de Abraão. Abraão não era Abraão, chamava Abrão, e Deus transformou em Abraão. Então Sara não era Sara, era Sarai, e Deus transformou em Sara. E havia outro homem na Bíblia, a qual eu gosto muito, chamado Jacó, que certa vez ele abraça com um anjo e luta com um anjo e ganha vitória. Deus toca na coxa dele e fala: rapaz, daqui para frente o teu nome vai ser Israel. Eu não sei como você chegou neste lugar, eu não sei qual é o julgamento que tem sobre as tuas costas, eu não sei qual é o nome dado a você, mas essa noite, pelo poder do Espírito Santo, Deus vai mudar o teu nome, vai escrever no alto do céu, como eleito, como chamado, como escolhido de Deus. Nessa noite, Deus vai mudar a tua filiação e vai falar que você é filho dele, amado, eleito e escolhido dele. E naquele momento, Moisés coloca a mão sobre a cabeça dele e fala: daqui para frente o seu nome vai ser Josué. Ele muda o nome daquele garoto, e aquele garoto começa a andar com Deus. Ele ganhou 31 batalhas, 31 vitórias ele teve. Foi o homem que mais conquistou batalha com Deus. E só quem passa por batalha, só quem passa por luta, só quem passa pela dor, sabe lá na frente quanto que significou para você. Mas por quê? Por que que Moisés escolheu a Josué? Pergunta por quê? Mais alto. Amém. Primeiro ponto. Porque ao chegar na casa dele, ele mostra as costas para Moisés e fala: tá vendo isso aqui? A cicatriz. Tá vendo? Tá vendo a cicatriz? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, nunca mais esquece. Deus, Ele usa de pessoas, talvez que apanharam muito da vida. Talvez que apanharam muito da vida. Talvez você tenha apanhado muito da vida, irmão.
Você está aqui hoje, talvez porque você apanhou muito da vida. Você está sentado aqui ouvindo essa pregação, porque você apanhou muito das coisas, das situações. Esse é o primeiro motivo. Aquele que tem cicatriz, ele tem história para contar. Ele pode falar: eu venci, eu passei pela batalha, eu passei pela prova, mas o Senhor estava comigo, Ele me auxiliou, Ele me sustentou e Ele me segurou. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, meu irmão, porque Deus escolheu ali a Josué, porque ele estava trabalhando. Deus escolhe aqueles que trabalham. Deus escolhe aqueles que fazem a coisa no reino de Deus. Deus escolhe aqueles que trabalham. Se você pega a Eliseu, ele não estava brincando ou passeando. Ele estava no arado, com o boizinho ali, ó, na lida. Se você pega Davi, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Deus escolhe aqueles que trabalham, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que fazem o querer do Senhor, aqueles que se encontram com o Senhor, aqueles que trabalham, aqueles que fazem a vontade. O terceiro ponto que eu acho de grande gratidão: Deus escolheu a Josué, porque Josué amassou muito tijolo, amassou muito barro. Ele pegava o barro, amassava o barro, e naquele momento que ele começava a amassar o barro, Deus já começava a olhar para ele e falava: olha ali, é barro com barro, é barro misturando com barro. E nós entendemos que Deus, Ele só usa de um vaso quando o vaso é quebrado. Ou seja, na hora que ele amassava o barro, Deus olhava do alto do céu e falava: é barro com barro, eu tenho que usar deste jovem, eu tenho que estar com ele, eu sou na vida dele. Ou seja, meu irmão, eu e você nesta noite somos barro na mão de Deus. Deus tem que trabalhar sobre nossas vidas e moldar nosso coração, nossa alma e nosso chamado. Você está aqui hoje nesse cerco de Jericó para Deus moldar você, para Deus trabalhar em você. O barro, o vaso, às vezes quebra, dói, tem rachaduras, dói ser quebrado, dói. Só você sabe quanto dói. Deus usa de vaso cheio, mas primeiro temos que nos esvaziar. Temos que falar: Senhor, está aqui, Deus, eu não sou nada, sou barro, sou poeira. Davi, ele falava que era uma pulga no deserto, não era nada. Assim também era Josué. Josué era um poeira no deserto, não era nada. Ele estava ali trabalhando com barro. Por isso que Deus começou a usar dele, por causa da cicatriz, por causa que ele passou pela luta, por causa que ele amassava barro e porque ele estava trabalhando. Meu irmão, há um chamado sobre a tua vida, há um chamado ministerial sobre a tua cabeça. Nessa noite, Jesus de Nazaré, ele vem revelar para você o plano perfeito e melhor que ele tem para você. Satanás, nessa noite, tem que ser envergonhado pelo poder do Espírito Santo. Nessa noite, eu vim aqui pregar para um povo espiritual, um povo que quer orar. As muralhas de Jericó nesta noite, meu irmão, elas vão ter que cair. Nós vamos orar até balançar essa capela hoje. Hoje, eu convido aqueles que são de oração a chacoalhar esse lugar. Como eu falo, você que vem arrumadinho, bagunça seu cabelo hoje. Você que fez chapinha, passou maquiagem igual a Magda, bagunça o cabelo hoje, irmão. Nós vamos orar, chacoalhar esse negócio aqui, Adriano. Balançar esse negócio aqui, irmão. Quando o povo de Deus começa a orar, o inferno começa a tampar o ouvido e falar: ah, eles estão orando, eles estão orando, eles estão orando, eles estão clamando.
as palavras que quebram cativeiro, é as palavras do alto do céu, é as palavras de Deus que quebram os cativeiros. Deus só usou de Josué por causa da palavra de Josué, por causa da palavra na vida dele. Esta noite, em nossas vidas, a palavra de Deus tem que quebrar qualquer cativeiro. Eu não sei se você me entende, mas o cativeiro que você se encontra nesta noite pode ser destruído, e nós podemos encontrar o nosso Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo, ele é especialista em abrir portas. O Espírito Santo, ele é especialista em fazer o impossível. O sobrenatural de Deus pode acontecer neste lugar, mas o sobrenatural de Deus é natural para Deus. Para nós é sobrenatural, mas para Deus é natural. Entendeu? Entendeu? Para Deus é natural, para a gente é sobrenatural. Para Deus é natural. É natural. A graça, o poder, a unção, as muralhas cair, para Deus é natural. Porque Deus está num âmbito superior. Porque Deus está num plano maior, num plano melhor. Toda vez que um guerreiro ia para uma batalha, toda vez que Israel ia para a batalha, Josué, como era o líder, o fundador daquele exército, ele tinha um cavalo bem alto e bem forte. Ele tinha sobre ele um arco com 40 flechas. Ele tinha em cada lado do cavalo ali 16 lanças, e tinha 2 espadas novas na cintura. As flechas que ele levava, as 40 lanças, era para atingir o inimigo de longe. O inimigo não podia tocar e chegar perto dele, porque de longe o inimigo já era atingido. As lanças é para média distância, 1,40 m. Se o inimigo chega a 1,40 m, a lança está ali para atingir ele. Ele não consegue tocar no guerreiro de Deus. E 2 espadas novas. 2 espadas novas. A espada é tete a tete. Segura, irmão. Naquele tempo havia um homem chamado Tentador. O Tentador era um homem próximo do guerreiro. E o Tentador era o fabricante de espada. Ele fabricava as espadas dos guerreiros de Israel. Ou seja, dos maiores guerreiros, ele fabricava a espada. E o Tentador, o que ele fazia? Ele pegava a espada, o material de ferro, ele ia até o deserto, colocava a espada a menos 4 graus dentro da água, e depois ele começava a bater na emenda da espada, só na emenda da espada, na emenda da espada. Depois ele pegava a espada, levava para o fogo de 1000 graus Celsius, colocava a espada no fogo e começava a bater somente na emenda, somente na emenda. O Tentador fazia essa espada resistente. Ele batia na espada somente na emenda, para que a espada ficasse mais resistente. Hoje para nós, o tentador chama-se Satanás. É aquele que bate sobre nós. Mas mal ele sabe que assim como a espada do rei, ou a espada do profeta, ou a espada do homem de Deus, era a espada que ninguém conseguia quebrar. Todos iam batalhar com ele, mas a espada ele era inquebrável, porque tanto de bater na emenda, ela ficava dura, rígida, e qualquer espada que batesse começaria a se quebrar. Satanás, meu irmão, talvez ele não saiba, ele coloca a gente no frio, coloca a gente no frio na prova, mas também coloca no calor da batalha. Ele começa a bater, a bater, a bater no meio da emenda. Quanto mais ele bate, mais você fica forte. Quanto mais ele bate, mais você fica resistente. Quanto mais ele bate, mais você está de pé. Quanto mais ele bate, mais espada você quebra. Quanto mais ele bate na emenda, mais força, mais coragem, mais você tem. Assim era Josué.
José tinha uma espada na mão dele, mas ele tinha também a força do Espírito. O apóstolo Paulo vai nos falar assim, amado, que nós temos sobre nós a armadura do cristão, nós temos sobre nossa vida a espada do Espírito Santo de Deus, que nós podemos andar com ela, caminhar com ela, para você cortar a toda maledicência, a todo mal. Quando estiver na dor, na prova, tome a sua espada, leia a tua espada, come a tua espada, viva com a tua espada, anda com a tua espada, mas não deixa a tua espada, não abandone ela, porque o guerreiro na batalha sem espada, ele não consegue nada, mas o guerreiro na batalha com a espada, ninguém segura ele, ninguém consegue parar. Aquele que Deus chamou, aquele que Deus elegeu e aquele que Deus levantou. Nessa noite, uma geração se levantará de Josué. Nessa noite vai se levantar uma geração de profetas novos. Eu creio que o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Eu creio numa unção superior neste lugar. Eu creio que o Senhor Deus, Ele tem algo conosco, meus irmãos. Nós estamos em batalha, nós não estamos parados, nós não estamos quietos, nós estamos em batalhas. Nós estamos em batalha, nós estamos em batalha, meu querido. Há uma batalha sendo travada. Você e eu estamos em batalha nessa noite. Assim como Josué, as muralhas nunca mais viram ele. Por quê? Porque ele quebrou as muralhas. Talvez o muro tenha te olhado, talvez tenha olhado para você, mas eu quero te falar que ele nunca mais vai te ver, porque Deus é poderoso na batalha. O Senhor Deus de Israel, o nosso general chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele está ao nosso favor. O nosso general, Ele está ao nosso favor. E eu nunca vi Ele perder uma batalha. Eu nunca vi Ele sair envergonhado de um lugar. O nosso general chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não perde uma batalha. Ele está conosco. Ele é conosco. A palavra que quebra os cativeiros, a palavra que quebra os cativeiros é a palavra de Deus que liberta dos cativeiros. Perguntaram para Jeremias: Jeremias, olha aqui, o que você tem a ver com a palavra? Ele falou: olha aqui, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que cura, é que sara. O que tenho eu com uma palha? Quem tem sonhos, conte sonhos, mas quem tem palavra, conte palavra. Aquele que tem sonho pode contar sonho, mas quem tem palavra, conte a palavra. Eu e você, nós temos a palavra. Você é profeta. Você é profeta. Me desculpe, irmão. Ei, Jesus. Quem tem sonho, conta sonho. Tem gente que morre com o sonho, mas nós temos a palavra. Quem tem sonho, Jeremias falou, conta sonho, morre com sonho, mas quem tem palavra, conta a palavra. Conta a palavra. A palavra que liberta, a palavra que quebra cativeiro, a palavra que pode libertar, a palavra que tem unção. Quando nós começamos a olhar para os cativeiros da Bíblia, começamos a enxergar em Atos que Paulo estava no meio de uma situação adversa. Ele estava numa cadeia ali em Filipos, ele estava preso em meio a um cativeiro, mas a palavra de Deus veio em favor de Paulo. Paulo e Silas na prisão, eles começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a falar. De repente o lugar começou a tremer, as cadeias se abriram. Havia 12 portas naquela cidade, naquela prisão, naquela cidade. A prisão existia 12 portas. Adentro, um profeta de Deus, quando é de Deus, irmão, colocar 12 portas adentro. 12. Fala que a palavra veio, o Espírito veio. Eu não sei que música eles cantaram, eu não sei o que ele estava fazendo. Talvez Paulo olhou para Silas com as costas sanguentadas, falou: irmão, é agora, vamos cantar, vamos louvar. Um olhou para o outro com as costas machucadas, olhou um para o outro, começaram a cantar. Fala que as 12 portas do cativeiro foram abertas.
Não foi uma, nem duas, nem três. 12 portas adentro, elas foram abertas pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Josué, havia uma palavra na vida de Josué. Havia um chamado na vida de Josué. Havia algo na vida dele, a palavra era enraizada no peito de Josué, na alma de Josué. Se você pega no capítulo 1, Deus falou: não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas fica com a palavra que destrói cativeiro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meu irmão, começamos a entender e a imaginar que a palavra estava no coração de Josué. E Josué, ele não precisou, amado, talvez de luta, ele não precisou de batalha, mas com o clamor que ele tinha, ele derrubou aquela muralha. O clamor do coração, ele começou a clamar, o povo começou a clamar e as muralhas caíram por terra. Talvez eu e você nesta noite, você não tenha uma espada, não tenha armas, mas você tem um clamor do teu coração, e quando você clama, Deus do alto do céu, Ele responde a tua oração, e nós podemos sair daqui vitoriosos no poder do Espírito Santo. Nessa noite, você pode sair daqui mais cheio, mais cheio, mais cheio da graça de Deus. Você pode sair daqui nessa noite transbordando o poder de Deus, transbordando a unção de Deus. No capítulo 6, no versículo 10, fala assim, que Josué, ele chamou, antes de marchar, todos os sacerdotes. O sacerdote tinha um cinto no peito, lateral, uma placa de ouro aqui no peito, escrita: santidade ao Senhor. Josué, ele colocou o sacerdote na frente. Nós, como igreja católica, apostólica, nós temos o Papa. Nós temos aquele que substitui a Pedro, que talvez não tenha uma placa de ouro no peito, mas está cravado na alma dele, no coração: santidade ao Senhor. Nós temos sobre a frente dessa igreja, sobre a frente dessa comunidade, meu irmão, nós temos o sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, e nós temos a igreja de Cristo, nós temos a igreja do Senhor. As muralhas, elas caíram, porque não tinha edificação. Repete comigo: as muralhas não tinham edificação. Uma coisa é construir, outra coisa é edificar. Jesus olhou para Pedro, falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome de Jesus, muro cai, muralha cai, tudo pode cair, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela permanece de pé. Ela permanece de pé para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja do Senhor, ela permanece de pé. A igreja militante, a igreja peregrina, ela permanece de pé. Nós, igreja católica, apostólica e romana, permanecemos de pé. Me desculpe as outras igrejas, me desculpe aqueles outros irmãos, eu não tenho nada com eles, mas essa igreja tem corpo, essa igreja tem sangue. Aqui não é pão puma nem suco de uva, aqui é poder, aqui é corpo, alma, aqui é o sangue do Cordeiro. Eita Jesus! Me desculpe, irmão, mas é assim que funciona, irmão. Essa igreja, irmão, tem poder. Edificarei. Uma coisa é construir, outra coisa é edificar.
As muralhas caíram porque não tinha edificação. E Deus olhou e falou: Josué, é agora. Josué, é agora. Josué, é agora. A igreja do Senhor está de pé. Os profetas estão de pé. Nós estamos em batalha. Dá a mão para o seu irmão do teu lado de novo aí. Chacoalha a mão dele. Fala: estamos em batalha. Estamos em batalha. Estamos em batalha. Para nós orarmos, na Alemanha, em 1257, havia um sacerdote no altar. O sacerdote, ele não tinha plena convicção no coração dele que estava o corpo e o sangue de Cristo ali, tinha algumas dúvidas. Ele pega o cálice na mão, atrás dele tinha uma imagem do Cristo, tamanho real. Ele pega o cálice na mão e levanta e fala: eis o sangue de Cristo. Na hora que ele levanta, o Cristo solta a mão, no meio de 600 pessoas, pega o cálice da mão do sacerdote, levanta no meio da igreja. O padre dá 2 passos para trás e começa a chorar. A igreja, com 600 pessoas, eles também começam a chorar. E o Cristo pega, desce, com amor, entrega na mão do sacerdote. E o sacerdote continua a missa. Essa igreja tem poder. Essa igreja tem unção. Essa igreja não quebra, Vanderlei. Essa igreja não vai abaixo. Pode se levantar quem for, mas é edificada no sangue dos mártires. Edificada no sangue dos mártires. Essa igreja tem poder. Estamos em batalha. Estamos em batalha. Amém? Vamos orar? Vamos orar?